Bom, nessa segunda etapa nós vamos ver o predicativo. Qual é a sua principal função? Predicativo é aquilo que dá uma característica, que dá uma especificação, que acrescenta uma informação sobre um termo. No caso do predicativo, ele pode acrescentar uma informação sobre o sujeito e pode acrescentar uma informação sobre o objeto. Na nossa primeira frase, Vitor continua misterioso. Vejam só, nós temos o sujeito Vitor e nós temos uma característica desse sujeito que é misterioso. Ligando os dois, nós temos um verbo de ligação. Relembrando, verbo de ligação são verbos que não praticam ação, que só servem para ligar um termo ao outro, simplesmente. Quem pode ser verbo de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar e outros. Aí nós temos aqui ele não praticando ação nenhuma, simplesmente ligando Vitor ao seu predicativo, que é a característica do sujeito. Segundo exemplo, Kayla é bonita. Simplesinho. Sujeito Kayla, característica bonita. Ligando os dois, nós temos o é, verbo ser no presente. Simplesmente ligando o sujeito ao seu predicativo. Quando o predicativo refere-se diretamente ao sujeito, nós vamos chamar de predicativo do sujeito. E tem a segunda forma, que é um predicativo do sujeito, ele pode vir elíptico. O que seria esse elíptico? É quando ele não vem claramente na frase. Ele pode simplesmente vir omitido, vem marcadinho com uma vírgula. Quando isso pode acontecer? Quando são duas orações e na primeira oração nós vamos ter um verbo significativo. Verbo significativo, ao contrário do de ligação, são verbos que praticam ação. Os alunos comemoraram, pratiquei uma ação. Felizes é uma característica, ou seja, um predicativo que pertence ao sujeito. Porém, como já havia a presença de um verbo que pratica ação, eu posso simplesmente não usar o verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, e no lugar colocar uma vírgula. Então, aqui nós temos felizes, diferente daquela primeira estrutura que era sujeito, verbo de ligação, predicativo. Nós temos aqui sujeito, verbo significativo e predicativo. Como ele não serve para ligar os dois, eu tenho que colocar uma vírgula. O verbo está elíptico, ou seja, está escondido, está omitido. Quando ele vem assim, omitido, ele tem que ser separado por vírgula. Se ele é separado por vírgula, eu posso simplesmente colocá-lo onde eu quiser dentro da oração. Posso colocar no início, felizes os alunos comemoraram o fim da quarentena. Posso colocar no fim, os alunos comemoraram o fim da quarentena felizes. Então, ou no meio, como foi o caso que apareceu aqui. Vamos ver mais um. Predicativo do objeto. Agora sim, essa característica, esse adjetivo ou locução adjetiva, ele vai estar diretamente ligado ao objeto. Lembra? Objeto é um complemento de um verbo, verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto. Bombeiros encontraram. Quem encontra, encontra alguma coisa, ou seja, verbo transitivo. A casa não começa com preposição, então é um objeto direto. Essa característica vazia, ela não pertence ao bombeiro, que é sujeito, no caso do predicativo do sujeito. Ela pertence à casa, que nesse caso é o objeto, é o complemento do verbo. Se ele pertence à casa, eu não vou chamar de predicativo do sujeito, e sim predicativo do objeto. Segunda frase, os médicos consideram a cirurgia desnecessária. Os médicos, sujeito, consideram, é um verbo que exige uma informação, exige um complemento, e o complemento é a cirurgia, que não tem preposição. Verbo transitivo, pediu complemento, cirurgia não começa com preposição, objeto direto. Aí nós temos aqui desnecessária. Desnecessária não traz informação sobre médicos, que é sujeito. Traz informação sobre cirurgia, que é objeto direto. Então, a diferença entre o objeto direto e entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto é que o do sujeito traz informações sobre o sujeito e, na maioria das vezes, vem verbo de ligação. O do objeto traz informação sobre o objeto e sempre vai vir um verbo significativo, que é um verbo que pratica a ação, como foi o caso do encontraram e foi o caso do consideraram. Então, essa é a diferença mais evidente. Tchau!